legal. Eu queria tentar um outro aplicativo aí do zero pra gente brincar nas próximas semanas. Eu gostaria de tentar uma aplicação para campeonatos de futebol. Acho que pode ser interessante aqui a gente ver algumas variações. E aí a gente pode ter inputs básicos, como foram esses de churrasco, né? Número de times participantes, formato, tempo de disputa e premiação. A gente pode ver aí brincando com esses campos de input e vendo os resultados que ele gera, tá, pessoal? Então, vou fazer uma proposta aqui para o Lovable sem uma interface, até porque eu gostaria de ver o que ele pensa como interface, tá? Então, vamos lá. Me proponha um aplicativo para gestão de campeonatos de futebol. Eu gostaria que, de acordo com o input do usuário que quer criar um campeonato, eu tenha como resposta o melhor formato possível de campeonato. Aí eu vou colocar aqui pontos corridos, mata-mata, modelo suíço ou mistos, e como informações de entrada, alguns exemplos são número de equipes, local ou locais de disputa, tempo disponível, se pode ou não ter muitos jogos, premiação, etc. Vou pôr aqui, por favor, me indique, por favor, crie mais elementos do que apenas a minha instrução. Vamos ver. Esse em específico, pessoal, eu gostaria de ver também uma ferramenta de salvar esse campeonato e começar um novo, tá? Por quê? Porque vamos supor um cenário de que eu tenha vários campeonatos, eu gerencie vários campeonatos e tal. Eu vou começar um campeonato aqui agora, mas eu vou começar um outro semana que vem e tal. Eu queria ver mais. Então, não é igual um churrasco que eu vou fazer um hoje e tudo bem, eu vou voltar só mês que vem para fazer um outro e aí são novas pessoas e tudo mais. Eu gostaria que o de futebol eu tivesse essa funcionalidade. Outra funcionalidade também, e aí vai ser legal para a gente ver como funcionam as interações aqui de integrar, são as respostas, né? Eu quero imprimir esse formato num PDF, né? Na época que eu jogava bastante futebol e jogava muitos campeonatos, a gente tinha, né, os organizadores dos campeonatos de futebol, tinham que imprimir, né, a tabela toda ali e tudo mais. Então, seria legal, né, se a gente tivesse uma ferramenta que eu consigo organizar ali de fato qual é o meu campeonato, quantos times estão envolvidos, e aí sim eu gerei uma tabela ali para ficar mais fácil, né? Então, eu quero fazer isso aqui. Quem sabe aí a gente pode fazer uma parceria aí com a FIFA, e aí essa funcionalidade aqui faz o sorteio aí para a FIFA, por exemplo, né? Para a Copa do Mundo, né? Agora a Copa do Mundo vai ter mais de 32 times, se não me engano. Então, como é que ficaria, né, essa plataforma? E para depois, né, a gente exportar isso para outro lugar, para não ser um print, né, para mandar para os canais, mandar para a Globo, mandar para a TNT, mandar para a Cazé TV, um formato padrão, por exemplo, né, que todo mundo entende e tudo mais. Então, acho interessante ter essa funcionalidade de exportar, né? Essa é uma delas que eu quero ver por aqui. Então, salvar e exportar já são algumas aí que eu quero testar por aqui. Tá? Vamos ver aí. O Lovable, a primeira iteração ali do app de churrasco, ele demorou um pouquinho. E agora também, tá demorando um pouquinho, mas vamos ver. Vamos confiar aqui que vai dar tudo certo, né? Eu vou pegar esse mesmo prompt e já vou preparar aqui para o Bolt, tá? Amanhã a gente pode talvez pensar numa outra ferramenta.
e começar ele a partir de uma imagem, tá, pessoal? Posso criar aqui uma imagem que simule aí o que eu estou esperando, pelo menos da entrada, para já deixar mais fácil aí para as inteligências artificiais começarem a rodar, né? E aí eu subo essa imagem, subo esse prompt também aqui para já ajudar. Eventualmente a gente pode até voltar para o V0, testar por lá, ver se a interpretação é diferente e tudo mais. Uma coisa que eu quero ver aqui do Lovable principalmente e do Bolt lá no V0 eu tive uma percepção de que ele consegue me levar para mais páginas, né? E não fazer tudo num lugar só. Pelo menos eu tive essa impressão, tá? Já aqui no Lovable e do Bolt eu não percebi isso logo de cara. As duas ferramentas me mandaram uma experiência meio linear ali, né? Meio na mesma tela e tudo mais. Ok, acho positivo, mas dependendo da complexidade que a gente está criando, né? Talvez não seja isso que vai ser suficiente para a gente. Talvez a gente de fato tenha que ampliar o horizonte, né? E aí ter mais passos e tudo mais, né? Lugares específicos para a gente ter acesso a outras informações, como eu trouxe aqui, né? As informações de pegar os campeonatos passados que eu gerei, né? Talvez aqui o cenário fosse outro. Se não me engano, lá no aplicativo de churrasco, a gente já tinha até um menu colapsado que me permitia ali explorar algumas opções. Eu ir diretamente a um dos passos, né? Eu quero apenas ver os supermercados associados. E aí eu tenho uma visão específica. Eu tive a impressão de que foi em um lugar separado e não uma experiência linear, como até o momento, né, a gente produziu aqui no Bolt e no Lovable, tá? Mas foi só uma primeira impressão, tá? Não estou ainda afirmando nada, mas vamos observar aí se é um padrão mesmo, tá? Enquanto isso, segue aqui o Lovable. Vou aproveitar e vou dar uma olhada nos chats aqui. Eu fico meio perdido com esse negócio aqui. Eu vi que tem alguma coisa aqui na Twitch, mas não me parece que é uma informação relevante. Parece que é um bot aí, alguma coisa assim. Mas vou dar uma olhada aqui só para não perder o fluxo. Pelo menos está tudo funcionando aqui. Ótimo, ótimo. Tudo certo. Vamos ver também a do YouTube. Tudo certo, tudo certo. Essa ferramenta de campeonato aí, talvez o Gabriel vá se lembrar aí, mas eu já tive uma experiência aí com isso. Foi algo até que eu estava pensando hoje mais cedo, né? Esse aplicativo de churrasco, eu já comentei em alguma live aí do passado, que essa foi talvez a minha primeira possível experiência escrevendo um produto. Muito tempo atrás, até antes do meu intercâmbio, isso já tem mais de 10 anos, que eu pensei, o meu primeiro produto foi esse produto de churrasco. E eu cheguei até a escrever alguns requisitos até no passado, né, sobre isso. E, cara, ter feito uma aplicação igual eu consegui fazer foi muito impressionante, porque eu não tinha esse conhecimento na época, isso não era possível. Fazer uma aplicação dessa seria muito difícil. Então, ter tirado isso do papel em 4 lives foi fenomenal, né? E essa aqui de campeonatos também é interessante. Vamos lá. Futif Pro. Futify Pro, né? Tá bom, bom nome. Beleza. Plataforma inteligente para gestão de campeonatos, gestão completa, formatos personalizados, recomendações inteligentes. Criar meu campeonato. Informe seus dados, receba recomendações e organize seu campeonato. Tá bom? Legal. Tá bom. Vamos ver aqui quais são os próximos passos, então, né? Fiquei curioso. Bom, só para reforçar o que eu estava falando, eu tive uma impressão de que o Lovable não ia conseguir me dar a impressão de jogar para próximas páginas, né? Aqui já me parece um site. E de fato foi. Eu cliquei e, cara, senti que realmente fui para um outro local. Ótimo, gostei bastante, tá? Então vamos lá, criar novo campeonato, informações básicas. Cara, que genial isso aqui. Eu mandei apenas um print e tô vendo isso aqui bem, assim, animador, hein? 2 dias, 30 dias, legal, dá para ser um mês, né? Número de equipes, o máximo aqui, 32 equipes.
Vamos colocar 12 equipes, né? 16 equipes, vamos colaborar com ele aí. 16 equipes é um formato fácil. Nome do campeonato aí, Copa Primavera 2025. Essa foi a sugestão, né? Copa Primavera. Locais, então tá, vamos lá. 3 dias, 16 equipes. Local, nome do local, estádio municipal, número de campos disponíveis. Vamos supor que a gente tá lá no La Bombonera, aqui de Belo Horizonte. La Bombonera. Aí, vou mandar esse vídeo específico pro Samuel aí, que organiza o campeonato de pelada. Vou até colocar aqui, ó. Campeonato de pelada. Grande campeonato aqui de Belo Horizonte. Do Sami. Boa. 16 equipes lá na La Bombonera, lá tem 2 estádios, 2 campos lá, olha, teria como eu colocar mais um aqui, achei interessante, aí facilmente apagar ótimo, aqui era só isso mesmo, tá bom? Jogos simultâneos, sim, podem acontecer jogos ao mesmo tempo, não um jogo por vez, interessante. Duração das partidas, vamos fazer diferente aí, 60 minutos, né, um campeonato de base. Distribuição da premiação para os 3 primeiros, para a metade superior e apenas para o campeão. Legal. Vamos ver o que ele vai fazer com esse formato aqui. Hein? Prioridades. Fator de prioridade. Que seja equilíbrio, mais jogos para todos ou foco no melhor time. Que interessante, hein? Vamos ver esse equilibrado aqui, depois a gente vai brincando. Tolerância à eliminação. Média, baixa. Times não devem ser eliminados facilmente. Ou alta, ok, eliminar times rapidamente. Talvez aqui a gente possa ter aí um campeonato de pontos corridos que classifiquem poucos, né? E vai só uma final ali no final, né? Então tá, vamos pôr média aqui também. Receber recomendação. Caramba, que interface da hora. Recomendação para campeonato de pelada do Sami. Grupos mais mata-mata, 95% de confiança. O formato misto de grupos mais mata-mata é o mais equilibrado para a sua situação. Fase de grupos, 24 jogos. Garante que todos os times joguem múltiplas partidas. Caramba, que legal. Duração de 2 dias, 16 equipes. Total de jogos, 31 partidas. Né? Outras alternativas. O sistema suíço. Times jogam contra adversários com desempenho semelhante. Então, quem vence a primeira na segunda rodada joga com quem também venceu a primeira. Quem chegar em 3 vitórias classifica automaticamente, né? Se perde uma e fica com uma vitória, joga com quem perdeu e fica com uma. E um mata-mata, né? A famosa Copa do Brasil aí, né? Todos contra todos. Perdeu, ganha, né? Quem perdeu vai para casa, né? Quem ganhou avança. 60% de confiança, segundo ele aqui. Esse aqui é um campeonato que, para muitas equipes, às vezes, né? Principalmente um campeonato que às vezes a pessoa tá pagando para jogar, né? Se ele jogar e perder a primeira e voltar para casa, fica chato, né? Sistema suíço aí, achei legal, tá? Vamos criar ele aqui vamos criar diferente aqui do que ele sugeriu. Criei o campeonato, formato suíço. Aqui as equipes, premiação 3 primeiros, agenda, beleza? Locais, aqui o campo. Agora você pode começar a organizar o campeonato, adicionar times, criar a tabela e gerenciar as partidas. Caramba, ele me entregou um sistema aqui completo. Meu Deus do céu. Adicionar times, gerar tabela e compartilhar. Adicionar times. Será que dá para seguir? Não, acho que cheguei num limite aqui. Acho que cheguei no limite. Gerar a tabela eu queria ver bastante aqui. Mas olha, ele avançou muito, cara. Ele me levou até para frente aqui. Caramba, que legal, que legal. Pedi aqui também, né, o exportar aqui. Mas eu não sei se aparentemente ele de fato gera, né? Ele só me gerou uma mensagem, né, de que deu certo, tudo bem. Mas legal. Criar o campeonato. Aí ele me volta lá no começo e aí perdi tudo que eu tinha. Vamos tentar fazer um campeonato menor aqui. Tá. Pra gente fazer um teste aqui, vamos ver se às vezes o tamanho ali não colaborou para ele. Eu vou também pedir aqui para ele manter no mata-mata aqui. Talvez o formato suíço ele tenha. Vamos ver. Infelizmente não. Mas cara, eu gostei muito disso aqui. Achei muito legal e com certeza eu vou pedir para ele continuar, tá? Vamos ver como é que foi o reasoning dele aqui, tá? Recursos que implementarei nessa primeira versão. O formato de criação, sistema inteligente de recomendação, dashboard,
visual para visualização final, que foi essa aqui que está na tela agora. Capacidade de ajustar a recomendação, isso eu não vi, só se for o voltar aqui, né? Voltar me voltou para tudo aqui. Então, esse fluxo está um pouco quebrado aqui na minha percepção, tá? Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Capacidade de ajustar a recomendação e páginas de detalhe do campeonato. Legal. Então, o que ele fez aqui, os próximos passos, né? Aí é o mesmo do que eu tinha feito ali na parte do churrasco, né? Então, vou pedir para ele aqui continuar e vou elogiar, né? Excelente trabalho. Fiquei impressionado. Eu gostaria que você continuasse a evoluir a versão. Quero que você implemente os próximos passos, como adicionar os times e gerar a tabela. O que você implementou como primeira versão está perfeito. Não precisa alterar nada. Vou fazer esse prompt aqui para ver se ele consegue dar prosseguimento ao que ele fez e não alterar e começar a trazer essas informações aqui dentro do próprio fluxo de montagem. Não é isso que eu quero. Eu quero de fato que ele continue aqui, né? Daqui vamos para frente, né? Não vamos voltar para trás, não. Né? Então acho que é legal. Uma coisa que eu vi aqui, né? Que pode ter sido uma limitação dele, mas talvez a gente possa ir mais pontual. O formato, né? Eu trouxe os formatos para ele, seja fase de grupos, mais o mata-mata, o próprio modelo suíço, que não é um modelo muito comum, muito conhecido, mas eu trouxe e ele de fato implementou. Eu só trouxe o insight, né? Eu quero o modelo suíço e ele de fato interpretou corretamente. Ele trouxe com sabedoria o que é o modelo suíço, mas ele está um pouco limitado, né? Um exemplo claro disso e que acontece muito para interações que você tem números diferentes de participantes comparados aos tradicionais, né? O Campeonato Brasileiro sempre tem 20 times, né? Então é fácil montar um campeonato de pontos corridos. Mas e um campeonato que você tem número ímpares, né? Tem 17 times, 15 times e eu quero fazer um mata-mata, mas quem vai primeiro, né? Quem vai jogar menos jogos? Quem vai ser privilegiado com isso, né? Essas são regrinhas difíceis às vezes de você estruturar, né? E aí ele trouxe ali a informação de confiança, né, do campeonato, do formato. Isso é interessante. É uma métrica legal você fazer um torneio mais justo, né? Outros modelos também diferentes que estão surgindo por aí, né? O formato que a gente tem na Champions League, né? Novo agora, né? Essa temporada foi a primeira, inclusive, né? Você tem agora a Champions League em pontos corridos. Os 8 primeiros classificam direto para as oitavas de final. E do 9º até o 20º alguma coisa, você tem uma fase de playoffs, né? E aí você tem 32 equipes, né? É um campeonato de pontos corridos, mas não é também todos contra todos, né? 32 equipes, mas cada equipe joga 8 jogos. E aí? Então são modelos totalmente diferentes, não convencionais, que eu gostaria que essas ferramentas evoluíssem para isso, né? Inclusive o Samuel é um caso prático, né? Eu posso até trazer o Samuel para a gente falar especificamente disso, mas ele teve uma recente mudança que ele queria fazer no campeonato de pelada dele, que justamente era a tabela do campeonato. Como é que eu vou fazer, né? Pontos corridos está ficando inviável, né? Era muito jogo, ou ele estava com um potencial de colocar mais times, mas ao ele colocar mais times, ele não tinha disponibilidade de quadra, nem de dias, né? O calendário apertado, o futebol brasileiro tem uma tabela, um calendário apertado, né? E não é só o futebol brasileiro, também é o futebol da várzea, né? Então, otimizar isso, né? É uma demanda hoje, né? Então, eu esperava que aqui a gente pudesse ter alguma novidade aqui, mas, como eu falei, vou tentar explorar ponto a ponto. Gostei muito do macro que ele me trouxe, já foi muito positivo. Fizemos aqui a solicitação para ele continuar, para ele ir um pouco mais além, principalmente nos próximos passos. Vamos ver então o que ele sai daqui.
E aí a gente pode ir fazendo melhorias pontuais, né? Uma delas aqui que eu falei é justamente no formato, né? Então trazer formatos diferentes, formatos totalmente misturados, né? Misturar de fato grupo com mata-mata, com modelo suíço, sei lá. Faz uma maluquice aí pra gente ver o que sai. Mas o mais importante é levar em consideração o número de times e o número aí de dias, principalmente, né? De campos, principalmente, porque para a várzea, né? Para o futebol amador, existe mais essa necessidade do que para o futebol de elite, onde as coisas já estão muito mais consolidadas, né? Mas eu achei interessante aí pra gente dar uma brincada, tá? Vamos vendo. O nosso tempo já tá correndo bastante. Eu vou ficar só por esse aqui mesmo, tá, pessoal? Não vou nem pelo Bolt hoje. Vou ficar por esse aqui. Vamos só ver os resultados que saem aqui. Mas já estou bem satisfeito aí com o primeiro resultado do Lovable, né? Então, só recapitulando, a gente fez um primeiro teste positivo aí, usando uma interface já como base. E agora, sem uma interface, ele, pra mim, foi surpreendente. Eu não esperava que ele fosse tão a fundo assim. E com um prompt nem tão grande, né, pessoal? A gente foi sucinto aqui, né? E mesmo assim ele trouxe aí bastante processos, né? Ele foi longo, né? Vamos lá, ele deu uma piscada aqui e ele trouxe. Bom, cheguei, já está aqui na tela final. Vamos ver se ele tem o fluxo aqui de adicionar. Perfeito. Então ele criou aqui o adicionar time. Como o meu campeonato tem 8 times, né? Eu posso adicionar um por um aqui. Infelizmente, eu vou ter que fazer um por um. Caramba. Mas olha só, os campos que ele trouxe aqui foi o nome do time, a logo, legal, opcional, nome do responsável, telefone. Tá bom, então vamos lá. Time A, nossa, é o time AB. Time AAA, beleza. Próximo time é o time BBB. Time CCC, tá bom. Próxima vez eu crio um campeonato aí de 4 times, pessoal. Pra eu fazer menos esse processo aqui. Mas tudo certo. Time EE, FFF, GGG e o HHH. Então tá aí o nosso campeonato criado. 8 times, não tem como mais criar time, excelente. Posso editá-los ou não? Não posso editá-los. Então, uma vez aí que eu criei o time, fiquei impossibilitado de editar, tá, pessoal? Então, essa aí talvez é uma melhoria que a gente possa sugerir para ele. Gerar a tabela. Era grupo e mata-mata, né? Ele criou... Aqui estão as rodadas, na verdade. Então, por rodada, né? Então, a rodada 1, grupo A, o FFF contra o DDD e depois o EE contra o HHH. Tá bom. Queria ver uma visibilidade diferente. Não gostei muito da visibilidade que ele me propôs aqui. Por rodada não ficou claro, né, pessoal? Ele trouxe 2 grupos, ok. Mas me faltou a visibilidade aqui do grupo, né? Ele trouxe muito focado nas partidas, né? Dá para entender que o grupo A é composto pelo time F, pelo time D, E e H. E o grupo A é composto pelo E, o F, o H e o D. Não. E o grupo B é do C, B, G e A. Tá bom. E aí depois ele só me jogou semifinal, final. Primeiro do grupo B contra o segundo do grupo B. Não ficou legal isso aqui, né? E o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo A. Não ficou legal também. Então essa semifinal... nem fez o cruzamento dos grupos, né? Então não ficou legal. E aí a final, vencedor de jogo 1 versus vencedor de jogo 2. Muito bom. E o mata-mata reduzido aqui, né? 2 frases, tá bom. Posso editar os times. Aí ele me voltou. Então ele não tá salvando as coisas, né, pessoal? Mas tudo bem. Tá seguindo o propósito aqui, né? Tá tendo uma interface interessante aqui e acho que são alguns ajustes aqui mais de funcionamento, pelo que eu tô percebendo. Ele traz muito bem a informação, acho que a hierarquia da informação também é muito boa, mas algumas funcionalidades ele tá titubeando aqui ainda, né? Então, exportar tabela é um botão clicável, mas que não funciona, tá bom? E é isso. Aqui, concluir.
Então eu concluí, gerei a tabela, tá bom. Bom, ele foi além, pessoal. Ele foi além. O fluxo aqui de criação de times foi interessante. Acho que ele chegou em algum lugar, tá? Melhor do que a gente imaginava, talvez. Algumas correções aqui precisam ser feitas. E aí está muito mais na parte da funcionalidade. Vocês viram aqui que eu criei para voltar e ele me joga ali no fluxo todo de criação do campeonato. Isso é muito estressante, né? Então é triste, né? Mas tá bom, é isso. Acho que está entregando interessante, né? Vamos vendo aqui. Se eu colocar competitividade, foco no melhor time, muito provavelmente ele vai me devolver aí pontos corridos, perfeitos. Aí aquele negócio, eu queria fazer um teste com vocês aqui, mas apenas voltar ali, ele, né, não consegue agregar um valor ali e tal. Aí coloquei aqui formato suíço, né? Mas formato suíço com ímpar, não sei como funciona, hein? Vamos lá, adicionar time. Até pra gente ver aqui como é que ficaria, pessoal, o formato suíço, tá? Vamos ver como é que ele mostraria ali. Porque o formato suíço ele não tem muito rodada após a primeira, né? Rodada suíça, B contra A e o A contra C. E é isso, né? Mas e aí? E depois, né? Seria legal ele ter essa informação aqui pra gente. Mas tudo bem. Cara, muito legal. Gostei. Vamos ver um próximo passo aqui que eu fiquei curioso. Que foi o seguinte. É o publicar. Ele me gerou aqui Match Format Maestro. É o Footify Pro, né? Talvez ele já devesse colocar aqui, mas tudo bem. E para publicar e Manage, posso trocar? Não. Isso deve ser pago, muito provavelmente, né? Colocar num domínio já existente. Comprar um domínio. Tá bom, beleza. Vamos lá, vamos publicar assim mesmo. Vamos tentar, né? Tentar publicar para ficar disponível e a gente pode aí até mandar pro Sami aí, pro Sami testar e mandar uns feedback aí pra gente. Vai ser legal, vai ser legal. Hoje eu até nem botei muito minha carinha aqui pra vocês, né? Tava muita coisa aqui no cantinho. Acho que já deu, tem uma setinha aqui. Carregando. Footify Pro, gestão de campeonato. Caramba. Muito bonito, cara. Tô orgulhoso disso aqui, viu? Tô orgulhoso disso aqui. E aí, todas as funcionalidades aí, pessoal, pra gente. É legal que ele tem um grafismo muito bonito aqui, né? Quando dá erro, né? Pô, legal, cara, legal. Bem legal, bem legal. Preenche o nome do campeonato. Aí, tá vendo? Os grafismos bem bonitos. 8 campos disponíveis. Tá bom. Legal. Formato. Botei 2 equipes só, né? E aí, pontos corridos. Será que ele colocou uma partida só? Vamos ver aqui. 2 times. Rapidinho a gente cria aqui. Time B. Gerar tabela, um jogo apenas. Tá bom. Ele poderia ter pensado aqui, por exemplo, turno e retorno, né? Já que eu coloquei lá que eu quero muitos jogos, né? Ele poderia ter colocado turno e retorno, né? Mas enfim, tudo certo. Tá válido, né? Aqui a gente pode pensar também a futuro, pessoal, editar bloco a bloco aqui, né? A gente pode colocar o período e colocar as datas que a gente quer, né? Então eu quero que esse campeonato ocorra no mês de julho. Ah, mas o mês de julho é um mês que tem feriados. Considere isso, né? E fim de semana com feriado não pode ter jogo, né? Por exemplo, né? Então poderia ser uma funcionalidade que a gente colocasse, né? Evitar alguns dias. Já no formato eu dei aqui algumas dicas, né, que a gente poderia fazer. Os locais, eventualmente, né? Se essa fosse uma ferramenta muito aprofundada, né? A gente poderia pedir para ele gerar uma tabela, né? Que os times viajem menos, né? Essa talvez seja uma das dores aí do futebol brasileiro, né? O Fortaleza, né? É o time hoje no Brasil mais ao norte, né? Ele joga lá na ponta do Ceará. E ele vai ter um jogo contra o Grêmio, cá embaixo, né? Lá no Rio Grande do Sul.
Será que não teria como, às vezes, fazer uma tabela que o favorecesse para jogar por lá, né? Ou joga, sei lá, joga com o Grêmio no domingo e na quarta-feira também com o Inter fora de casa. Mas, às vezes, para ele, compensa fazer essa viagem uma vez só, depois ele volta para lá, joga 2 jogos na sua casa, e aí a gente combina aí o jogo do Grêmio. Quando o Grêmio for visitar o Fortaleza, o segundo jogo dele é contra o Sport Recife, que é mais próximo, né? Então você faz uma viagem apenas para o Nordeste. Então essas são as logísticas aí que hoje são as dores aí do futebol brasileiro, e a gente poderia ter ferramentas aqui que facilitassem a vida disso, né? E com certeza isso traria um pouco mais de desvantagem, né? Vamos falar assim para o Fortaleza aí, que vai receber em sua casa sempre um time cansado, mas em contrapartida também ele poderia fazer jogos mais descansados, uma vez que ele também viaja muito, né? Então é uma faca aí de 2 gumes, né? Que cabe sempre a reflexão, mas enfim, tô falando isso aqui de apaixonado por futebol, apenas só pensando alto aqui, mas poderia ser um problema interessante aí pra gente resolver, e talvez essas ferramentas aqui possam nos sugerir alguns resultados legais. Maravilha? Ficamos por aqui então? Pô, gostei bastante aí dos resultados, acho que a gente produziu bastante. Quem sabe amanhã a gente volta ou para mexer no Bolt, ou para mexer também nessa própria ferramenta, melhorar ela um pouco, talvez corrigir alguns fluxos aí. Pontualmente a gente pode pedir aí para o Lovable corrigir esses fluxos. Vamos ver se ele consegue responder de uma forma com qualidade, né? Alertar para ele esse fluxo que ele está voltando, que não está dando certo e tudo mais. Aí eventualmente a gente pode sair do outro lado aí com alguma coisa ainda melhor. Maravilha?